Oi, Juliette. Ok, estamos ao vivo. Eu não. Daqui eu não consigo ver se já tem gente na sala. Ah, apareceu aqui. Boa noite, gente. Eu sou o Matheus Lana. Primeiro quero agradecer aos presentes por tomarem uma horinha das suas noites para a gente conversar um pouco sobre documentário e roteiro e sobre o projeto, né? Ao Dido, diretor, todo mundo mais envolvido no projeto. Essa é uma live oficina gratuita. Ela faz parte das atividades previstas no projeto Carnavais da Independência, que foi premiado no edital Retomada Cultural RJ número 2, do Bicentenário da Independência, pela Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, né? Eu queria primeiro me apresentar. Eu sou Matheus Lana, sou roteirista, sou do Rio de Janeiro, sou formado pela Darcy Ribeiro e pela ECTV, em Cuba, onde eu me especializei em roteiro, né? 3 anos de curso lá. Eu fui do Núcleo Criativo Orca Filmes, produzi uma série de curtas, videoclipes institucionais, publicidades, com a produtora Gerimundo Filmes, da qual eu faço parte, e atualmente eu trabalho numa série documental para o Canal Brasil, chamada Só Sei Que Foi Assim, e no longa-metragem Carnavais da Independência, que a gente vai estar apresentando hoje como exemplo para falar sobre documentário e roteiro. Eu vou fazer uma introdução básica, né, sobre esses temas, mas primeiro eu queria saber de vocês, para a gente tentar ter um modelo um pouco mais interativo do que isso aqui permite, né? Se vocês puderem, pelo chat, escrever o que vocês quiserem, eu vou estar olhando de vez em quando, e a gente já pode começar nesse formato, pensando juntos o que é que a gente pensa quando a gente pensa em documentário, né? Podem escrever no chat, pode ser relativo à palavra documentário, aos produtos, obras que a gente vê que vocês gostam. Boa noite. Primeiro comentário aqui. O que vem à nossa mente quando a gente pensa em documentário, para a gente partir de um senso comum e talvez, a partir dele, chegar em algumas áreas interessantes para a discussão. Muitas vezes, é claro, quando a gente pensa em documentário, a gente vai partir da palavra documento, né? Do latim documentum, que é prova, ensinamento, exemplo, lição, né? E de todo o universo semântico relacionado a essas palavras, que tem a ver com fato, tem a ver com registro, realidade ou verdade, né? É uma realidade que a gente constrói juntos, a realidade que a gente habita, o espectador, o universo do qual o documentário faz parte, o documentarista, e é muitas vezes associada a palavra documentário com a palavra verdade. Em oposição às ideias de criação, de invenção, de ficção, que seria o oposto do documentário, né, em termos audiovisuais, ou a ideia de mentira. Essa poderia ser uma base semântica da qual a gente partiria para tentar situar o documentário em oposição ao cinema de ficção, mas que talvez a gente acabe caindo em algumas armadilhas se a gente respeitar essas divisões. Se a gente se atrelar a essas ideias de documento, fato, registro, verdade, né, uma provocação possível para a gente se libertar um pouco disso seria a gente pensar qual seria a diferença entre o documentário e o jornalismo, então, já que os dois são matéria audiovisual e partiriam do mesmo domínio da verdade. Um exemplo bom para a gente pensar nisso é o documentário do Nanook do Norte, que eu vou botar uma parte aqui, que é considerado, Nanook Extremol, considerado o primeiro documentário já realizado, né, Robert Flaherty.
Eu botei, espero que vocês estejam vendo aí. E que, a princípio, Nanook, o esquimó, representa uma pessoa real, né? Realmente chamada Nanook, realmente é um esquimó, e esses são os hábitos, o dia a dia do Nanook. Né? A gente vê que usa cartelas. E vai contando uma história. Uma história que é comentada pela música. Né? Eu vou dar um pause aqui para a gente voltar à apresentação. O que eu acho interessante, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o Nanook, mas uma das coisas é que o Flaherty, na verdade, ele filmou o filme 2 vezes, né, porque o primeiro pegou fogo, e na segunda vez ele percebeu muita coisa que tinha funcionado, muita coisa que não tinha funcionado, então ele chegou com outra abordagem e ensinou muitas coisas. Né? Por exemplo, o Nanook caçava com um rifle, e ele pediu para o Nanook caçar com arco e flecha, para conseguir um resultado mais pitoresco. O Nanook não tinha uma mulher, ele filmou uma mulher que não era a mulher do Nanook. Então, um meio interessante da gente pensar é por que o Flaherty fez isso, né? Por que ele não simplesmente documentou a vida do Nanook tal qual ela era, né? Por que ele utilizou esses elementos ficcionais? Talvez ele tivesse um objetivo além do retrato da verdade, né? Continuando na ideia de que a gente está vendo pessoas e histórias reais, né? A gente pode passar por inúmeros documentários. Agnès Varda, Catadores e Eu, ela se coloca como personagem, né? Ela filma catadores do campo e catadores de lixo urbanos e se compara com uma catadora de imagens. O Coutinho, em Cabra Marcado para Morrer, acompanha a história da Elizabeth Teixeira, a liderança campesina, que é uma pessoa real, que é uma pessoa que existe, tem uma história de luta. E a gente pode pensar que essas pessoas e essas histórias reais, muitas vezes, contam essas histórias em forma de entrevistas. Né? O Kieslowski, em Cabeças Falantes, né, ele inaugura esse termo, e que é utilizado até hoje, que seria um plano próximo à pessoa, prestando atenção no que ela está falando, né, nos olhos dela, e até hoje a gente vê em documentários atuais. Então, se for fazer ver um documentário sobre o Neymar, vai ter a cabeça falante do Neymar. E essa atenção ao verbo, né, à palavra. E em Stamira, jogo de cena, a gente pode pensar que a entrevista seria parte componente do documentário, assim como as imagens de arquivo. Racionais, o filme que ele lançou esse ano, ou no Intenso Agora, do João Moreira Salles. Né? Ou você pode até pensar que documentários são narrações sobre imagens, como documentários de vida selvagem. Então, a gente vê que quando a gente pensa em documentário, muitas vezes vem o conteúdo documental, né, a verdades que estão sendo transmitidas ali, associadas a formas, né, formas que transmitem essa verdade. Né. Isso, o senso comum, né, do que seria o documentário. Esse senso comum é interessante para a gente, que passa num ponto crucial. Apesar de ele poder ser desmentido em muitas instâncias, ele dá para a gente que o documentário vai ser percebido como uma representação da verdade. Né? Então, o espectador ele vai esperar alguma coisa dessas informações, dessas pessoas, desses lugares. Vai esperar que essa história beba diretamente da realidade que ele e que o documentarista compartilham. Então, é uma questão de percepção de como o filme é percebido, uma vez que você chama ele de documentário. Essa percepção gera um pacto entre o documentarista
o documentário e o espectador, né? Poderia ser um compromisso ético. Mas a gente poderia dizer que esse compromisso ético, que esse pacto também estaria presente no jornalismo. Por exemplo, se a gente vê uma reportagem sobre o ET de Varginha, você tem o elemento da narração em off, acho que parou de transmitir, mas você tem elementos de narração, você tem entrevistas, você tem mais à frente imagens de arquivo, vários desses elementos que a gente poderia associar ao documentário, você tem presente no jornalismo também. Então, a gente pode dizer que o documentário ele é percebido como a verdade, mas talvez o propósito dele não seja só mostrar a verdade para informar o espectador, que a princípio seria a intenção do jornalismo. O documentário ele vai, então, partir da verdade e vai se deixar aberto a esse processo e montar uma história para gerar o que eu gosto de chamar de um pensamento emocionado no espectador. Né? A porta de entrada do documentário vai ser o sentimento, vai ser a emoção, vai ser o pensamento que vai seguir com esse espectador depois guiado por essa emoção. Para poder fazer isso, o documentário tem que se ver livre da objetividade jornalística, né? Utilizar recursos subjetivos, narrativos e a linguagem cinematográfica. Né? A gente chega aí no embate entre a forma e a informação. Ele não quer só transmitir a informação, ele se preocupa com a forma como aquilo está sendo feito, né? Talvez até mais do que com a informação que está sendo transmitida, porque ele tem um interesse em gerar emoção, gerar um pensamento emocionado no espectador. Aqui tem um comentário do Pedro Martins sobre os documentários do Chris Marquer. Sim, dissociando, né, essa associação que o senso comum pode fazer entre imagem e discurso. Então a gente poderia dizer que o documentário ele não vai inventar tudo que está sendo mostrado, mas ele pode e deve inventar a forma como ele vai mostrar aquilo. Então, outras possibilidades que o documentário tem, né, além de todas essas que a gente passou, são, por exemplo, a animação. No Valsa com Bashir, né, o documentarista ele reconstrói as memórias de um ex-combatente israelense que perdeu a memória durante a guerra através da animação. O filme é todo em animação com os depoimentos desse combatente. Você pode usar pedaços de outros filmes, né? O Kogonada ele recorta de filmes do Bresson partes em que as mãos dos atores são utilizadas e arma elas com uma trilha sonora. E aí ele já se aproxima do campo do cine-ensaio, né? Que tem outras características que talvez a gente não consiga hoje falar sobre elas, mas também estaria, a princípio, enquadrado no universo do documentário. Muita gente não percebe, mas vê e conhece muitos documentários que têm cenas com atores. A Tênue Linha Azul é um clássico que ele utiliza muito bem essas cenas com atores na reconstrução de versões sobre um crime, sobre o assassinato de um policial. Então, cada vez que um personagem, um depoente, conta a sua versão sobre o crime, ele reencena esse crime com um ator como o policial e tem um resultado diferente, né? Quase uma versão Rashomon da realidade, né? Então a própria verdade dentro do documentário está sendo questionada, né? E é curioso que depois desse filme, o condenado que estava no corredor da morte, condenado pelo crime, pelo assassinato do policial, por causa do filme, por causa da investigação que o filme trouxe,
ele teve a pena revista e foi libertado por insuficiência de provas, né? Então, o documentário teve um impacto direto, reescreveu a realidade, né, nesse caso. Em Ilha das Flores, o clássico brasileiro do Jorge Furtado, também utiliza atores em encenação para mostrar uma categoria, né? A Dona Nete, no caso, é uma atriz, mas dentro da história do documentário, ela representa a categoria de consumidora e faz essa ponte que desde a origem do tomate na plantação até o tomate ser disputado por crianças e porcos no lixão, né? Ela representa uma categoria dentro dessa história do tomate, que é uma história, na verdade, sobre desigualdade. Tem exemplos, esse aqui vai ficar difícil para Juliette traduzir, é o Koyaanisqatsi, onde não utiliza nenhuma palavra, né? Utiliza cenas da vida real, seja o que isso queira dizer, e música e montagem para atribuir um sentido, para atribuir emoção através desse sentido no espectador. Às vezes você não precisa nem de música, né? Leviatã é um filme, um documentário perturbador sobre a indústria pesqueira, em que são só as imagens e sons captados dentro de um barco pesqueiro. Ou, por exemplo, o que foi o Carnaval de 1920, do Alberto Botelho, onde nem sons você tem, porque era cinema mudo. Eu acho que, depois de a gente ter passado por todos esses lugares do senso comum do que é o documentário, uma coisa que a gente pode arriscar é dizer que não é a forma que vai definir o documentário, né? Vai ser essa relação entre essa ponte que ele faz entre a realidade e o espectador, né? Uma ponte subjetiva completamente, porque atravessa a subjetividade do autor, do documentarista, da equipe inteira que está gerando aquela obra, né? E que vai chegar até o espectador e, por sua vez, vai gerar uma nova verdade nele, né? Novos pensamentos e novas emoções. Tanto é que a forma não define o documentário que você tem os documentários, os mockumentários, que utilizam a forma do documentário para contar histórias fictícias, né? Em Recife Frio, Kleber Mendonça Filho faz uma ficção científica de que um meteoro caiu no Recife e as temperaturas desabaram, utilizando formas clássicas do documentário, como a entrevista, né? Ou até mesmo do jornalismo, com reportagem, né? Repórter, estúdio, material de arquivo. A mesma coisa para Bruxa de Blair e O que Fazemos nas Sombras, onde universos tão irreais quanto o de bruxas e de vampiros são retratados como se fossem a realidade. Então, acho que uma maneira interessante da gente pensar, já que é tão difícil definir o que é um documentário, né, são tantas possibilidades, a gente pensar na produção deles, né? E uma noção interessante para pensar a produção de documentários é a noção de dispositivo, que seria o dispositivo não um dispositivo físico ou mecânico, mas sim uma estratégia de abordagem da realidade que vai gerar uma narrativa. Acho que o jeito mais simples é a gente dar exemplos disso, né? Como, por exemplo, esse clássico Tudo Pode Acontecer, que está disponível no YouTube gratuitamente, possivelmente pirateado, do Lozinski, onde o dispositivo dele é levar o filho dele ao parque com um microfone e pedir para o filho dele conversar com os velhinhos que costumam ficar sentados tomando sol nesse parque. Então, o filho dele tem uma jaqueta vermelha, um patinete, fica andando de lá para cá, e na interação com esses senhores, com esses idosos, ele conversa sobre expectativas de vida, de morte, né, de relacionamentos, pobreza, riqueza, passagem do tempo, ressurreição, felicidade. Basicamente, uma conversa sobre a vida, o choque entre a ingenuidade da criança e a experiência de vida desses senhores, e arma uma narrativa utilizando esse dispositivo que envolve o próprio filho. Eu trouxe mais um exemplo aqui de dispositivos que envolvem os filhos dos cineastas, porque esse também é muito curioso, que é do Kosakovsky, em Esviato, onde ele
suprime da vida do filho dele até essa idade onde ele está aqui, que deve ser uns 3 anos, talvez, 3 ou 4, a existência dos espelhos. Então, o filho dele não teve nenhum contato com espelhos até o dia da filmagem, onde ele armou câmeras, né, montou um espelho na sala e o filho dele encarou a própria imagem pela primeira vez. O Leviatã, que eu estava comentando, o dispositivo das autoras foi encher um barco pesqueiro em atividade com, acho que foram 18 GoPros, né, e microfones. E o filme não tem uma palavra. É só com as imagens e os sons da natureza, do barco, do trabalho, gerados com esses microfones e com essas câmeras que elas vão montar o filme depois. Eu trouxe aqui algumas frases para a gente pensar, né, essas 1000 possibilidades de documentário, para deixar em aberto. O John Grierson, foi quem cunhou o termo documentário, né? Ele que era parceiro do Flaherty, o primeiro documentarista, ele dizia que o documentário é o tratamento criativo da realidade. Então você vê que desde a gênese do documentário você já tem uma noção de criação acoplada, né, à concepção de documentário. Tem essa provocação ótima do Hitchcock, que diz que na ficção o diretor é Deus e no documentário Deus é o diretor. Provavelmente o tio do Rodrigo, diretor desse projeto, está aí escutando a gente. E então, na visão do Hitchcock, o Rodrigo estaria co-dirigindo o projeto com Deus. Eu acho que o que eu pego disso é uma ideia de controle, né? Existe uma abertura a essa realidade onde o documentário bebe diretamente, onde muitos elementos muitas vezes não estão ao controle inicialmente, né? Você depois controla o resultado de como esses elementos se manifestam, né? E para a cobra morder o próprio rabo e os opostos se atraírem, tem a frase do Godard que diz que o bom documentário tende à ficção e a boa ficção tende a documentário. Talvez ele não concordaria com a minha interpretação, mas eu imagino que o bom documentário, quando ele é apresentado como uma história, né? Uma história bem contada. E a gente muitas vezes associa uma história bem contada à ficção. E a boa ficção, você precisa suspender a descrença do espectador, né? Para que ele mergulhe naquele universo e tome aqueles atores como os personagens que eles fingem ser. Então, se aproxima do que deveria ser a realidade, a verdade, né? E do que é entendido como documentário. Da mesma maneira, aqui eu estou vendo aqui os comentários de vocês. Temos um apaixonado aqui pelo Ilha das Flores. E séries, o Daniel comentou séries que utilizam formato de documentário. Eu queria fazer a mesma provocação para a gente passar para a área de roteiro, né? O que a gente pensa quando a gente pensa a palavra roteiro, para a gente poder associar essas ideias de documentário e roteiro. A palavra roteiro muitas vezes é usada para descrever o roteiro de uma viagem, né? Que serve como uma guia, né? Em português de Portugal, o roteiro ele é chamado de guião, né? Como seria uma guia grande, né? Que te auxilia nessa viagem, que é fazer um filme, que é algo que muitas vezes vai tomar alguns anos da sua vida, né? Então, nessa viagem é bom ter um roteiro. O que o roteiro não é, antes da gente entrar em definições de roteiro e errar elas todas, porque essas coisas são difíceis de definir,
ele não é uma obra literária, né? Ele não tem um fim em si, né? Não tem um valor literário, como um poema, como um romance, como um conto. O bom roteiro, depois que o filme está feito, ele pode ir sem medo para a lata de lixo, que ele cumpriu o seu papel, né? Ele não precisa ser lido por mais ninguém, a não ser provavelmente estudantes de roteiro. O Braulio Mantovani sintetizou o roteiro como um filme no papel, apesar de nem todos os roteiristas concordarem com isso, né? No mesmo livro onde tem essa frase do Braulio, tem exatamente o contrário, mas é uma maneira da gente ver as coisas, né, que bota o roteiro como um documento técnico-artístico, né? O Jorge Furtado fala isso, que no roteiro vai estar o que você vê e o que você ouve no filme, né? Nada daquilo que você não pode ver no filme e não pode ouvir, por exemplo, o pensamento de um personagem, deveria estar no roteiro. Claro que o Bergman, quando escreve os roteiros dele, ele vai descrever por que a parede é vermelha. Licença, gente, tirar o gato aqui da luz. Desculpa. O Bergman vai descrever por que a parede é vermelha no roteiro dele, para que a equipe saiba e a equipe comparta dos motivos, né, das escolhas dele. Mas uma maneira mais comum de você escrever os roteiros é só botando o que se vê e o que se ouve. E assim ele fica claro, ele fica direto, ele fica preciso e comunica exatamente aquilo que vai ter que ser transformado depois em imagem, em som, né? Uma das maneiras possíveis de você ver o que é um roteiro é como uma ferramenta de convencimento, se você quer trazer alguém para o seu projeto, um ator, um colaborador, um fotógrafo, um diretor. Se você quiser vender esse roteiro para alguém, ou se você quiser obter financiamento para você mesmo produzir ele, né? Então, para ele ser uma ferramenta de convencimento, talvez a gente precise entrar em aparente contradição com a última coisa que a gente viu, de ser claro, direto e preciso, porque ele precisa seduzir com a história, com as suas palavras, a sua maneira de contar, e precisa provocar as mesmas emoções que o filme vai querer provocar mais tarde. É claro que você pode ser simples, claro, preciso, direto, e deixar que as ações, que os personagens, que os diálogos e que os sons que estão já indicados no roteiro façam essa parte da sedução, né? Porque não é uma coisa, não é como ler um conto, um roteiro, né? Você não tem o mesmo prazer literário de ler. Você pode pensar o roteiro como uma ferramenta de produção, que vai orientar os profissionais e os departamentos. A partir dele vão ser feitas as decupagens, né? Você vai fazer um orçamento para o filme, né? O número de dias, pessoas, locações, comida, equipamentos. Você vai calcular os custos. Muitas vezes, no começo do cinema, esse era um dos motivos para você ter um roteiro, né? Para as produtoras poderem controlar a produção do filme e reclamar depois com o diretor que ele não estava seguindo aquilo que tinha sido acordado em contrato através do roteiro. Mas eu acho que a maneira que mais me atrai de pensar o roteiro é como um exercício de imaginação do filme, através de palavras. O roteiro é quem vai... Quando você escreve, você pensa através das palavras, né? Uma coisa puxa a outra. Então, você vai exercitar o máximo possível do filme através das palavras antes de você ter dinheiro, ou abrir câmera, ou ir para o set. Você vai encadear suas ideias, essas imagens estão na sua cabeça muitas vezes de maneira difusa, e você vai dar uma estrutura, você vai dar um corpo para elas, né? Você vai transformar aquilo que era uma ideia numa história. Então, o que a gente poderia, depois de passar por essas várias concepções de documentário, várias concepções de roteiro, falar
de quando esses dois mundos se encontram. Com certeza, o roteiro de documentário serve para você obter financiamento para o seu projeto, né? Serve para você produzir o seu projeto, serve para você exercitar a sua imaginação sobre o filme, né? Imaginar o filme antes de você filmar ele. Mas quais seriam as diferenças, então, para um roteiro de ficção? Da mesma forma que o documentário forma essa tríade entre a realidade, né, o espectador, essa ponte subjetiva entre eles, né, essa invenção de uma nova verdade, o roteiro ele vai ter que ser essa ferramenta que a partir dele vai se gerar esse pensamento emocionado. Então ele vai pegar aquilo que é uma verdade, que é uma realidade, né, ou que é percebida como uma realidade, os fatos, o caos da vida, né, ele vai transformar aquilo numa história com começo, meio e fim. Né? Vai dar uma estrutura para aquilo, vai, de certa forma, reduzir, né, porque a vida é uma coisa tão ampla, tão caótica. E há quem diga que a vida não tem sentido e o filme dá um sentido para a vida, mas eu acho que isso é pretensioso por parte dos filmes. Eu acho que a vida tem milhares de sentidos e o que o filme faz é reduzir a quantidade de sentidos que existe. Né? Um filme ainda pode ter mais de um sentido, mas ele tem provavelmente menos sentido que a vida tem. A outra maneira de você ver isso é a vida não tem sentido, os filmes têm, né? Mas eu não sei, às vezes eu questiono isso. Especificamente para um roteiro de documentário, muitas vezes ele vai te orientar, né? Vai te ajudar a saber melhor o que te interessa ser filmado. Numa locação, com um personagem, as perguntas que você quer fazer numa entrevista, né? A estrutura daquilo que você vai encadear, você coloca sequências em ordem e vê que elas fazem algum sentido já no papel. Então, isso te permite pensar a partir da estrutura, o sentido do filme. Mas é claro que o roteiro do documentário, além desse compromisso com o que já foi, né, a verdade, seja lá o que seja, ele também tem que respeitar e tem um compromisso com o que com o devir, né, o que será, o que virá a ser ainda, que é a filmagem em si, né, e essa abertura à realidade, né, essa aparente falta de controle que você poderia dizer que teria no documentário. Então, muitas vezes, o roteiro do documentário, que muitas vezes é chamada de tratamento, ele só sugere situações, né, que depois vão se concretizar melhor, vão ser melhor entendidas. Né? Por exemplo, você pode ter já conversado com uma certa pessoa, já saber a opinião dela sobre um assunto, já ter lido o livro, já ter visto ela falar, né? Conviver com ela, mas você nunca sabe exatamente quais vão ser as palavras que vão sair da boca dessa pessoa. Então, numa entrevista, você não, no roteiro de um documentário, na parte dessa entrevista, você não elenca exatamente as palavras que ela vai dizer, mas você, tendo uma noção de como ela se posiciona naquele assunto, né, se você puder ter, que é um privilégio, no roteiro você vai organizar aquela fala em conexão com coisas que para você fazem sentido, né, e que vão fazer sentido para o seu filme. A mesma coisa com o convívio com os personagens, você pode já pode ter convivido com os personagens, mas as pessoas são imprevisíveis, e que bom, né, porque muitas vezes isso é que o documentário tem de mais rico, essa imprevisibilidade, esse espanto que você mesmo pode gerar, você mesmo pode sofrer enquanto você faz o filme, né? Você pode, por exemplo, entender o próprio sentido do filme enquanto você filma ele. Né? Tem essa frase do Iberê Camargo, que eu vi numa aula do Joel Pizzini, que ele diz, era algo mais ou menos assim, que a gente pode não saber exatamente o que a gente busca, mas a gente sabe quando a gente encontra. Né? E com certeza isso é algo que acontece muito no processo, que tem acontecido muito no processo do filme que a gente vai apresentar aqui. Né? O projeto Carnavais da Independência,
ele é um documentário de invenção, que é uma outra palavra, docfic, ou para híbrido, que vai misturar elementos do documentário com elementos típicos da ficção, assim como vários documentários fazem, né? Por exemplo, o Jogo de Cena, do Coutinho, onde ele entrevista pessoas reais, né? O dispositivo dele foi botar num anúncio de jornal que ele buscava histórias de mulheres do Rio de Janeiro, se não me engano, e entrevistou elas num teatro e pegou o texto delas e deu para atrizes, entrevistou no mesmo lugar. Então, você fica se perguntando quem é atriz, quem é personagem. Terra Deu, Terra Come, tá no YouTube, é um filme lindo, eu recomendo que acompanhe o enterro num quilombo, e você acredita que é tudo um documentário, até que as coisas se mostram como elas realmente são, ou como elas realmente não são, né? O, o grande e recente Mato Seco em Chamas, do Adilei Queiroz e da Joana Pimenta, ele tem, né, esse costume de traçar linhas ficcionais, né, etnografia da ficção, como ele diz, dentro do que se poderia, de um ambiente que poderia dar origem a um documentário, né, com não atores, pessoas reais. E no meio desse filme, por exemplo, a atriz principal foi presa, né? Ela foi solta, entrou no filme e voltou a ser presa no meio do filme, e ele incorporou essa prisão da atriz ao filme, né? Fazendo uma ruptura com a narrativa ficcional e arremessando o espectador de volta para a realidade, né? Onde ele nunca tinha saído, na verdade, porque a construção dele é muito fina, né? Então, falando do nosso filme, o nosso projeto ele trata do carnaval como um símbolo da independência cultural brasileira, né? Fazendo um paralelo com o bicentenário da independência política. O Dido, Rodrigo Sebastião, o diretor, ele já tinha uma pesquisa extensa, já tinha mergulhado no universo, né? Ele partiu desde o surgimento das escolas de samba e foi voltando no tempo, né? E sendo fascinado pela história. E ele chegou, quando ele me chamou para o projeto, ele já tinha essa pesquisa e a ideia de organizar em sequências razoavelmente cronológicas, né? Cada uma relacionada a uma manifestação cultural, uma forma de folia, uma forma de brincar o carnaval diferente, ou eventos históricos diretamente relacionados com essa evolução do carnaval, né? A independência, a proclamação da República, a abolição da escravidão, né? Então, como é que foi um pouco esse encontro, né? Ele me chamou o projeto, me passou uma lista de livros, né? Eu não sei se vocês estão me vendo, estão vendo só a apresentação, mas foram meses de leitura desses livros, até o surgimento do samba, né? Que é o ponto mais ou menos onde a gente está na nossa pesquisa, no nosso roteiro agora, né? E lendo esses livros, algumas coisas me chamaram a atenção. A gente foi, não, claro, né? A minha relação com o carnaval era de folião, era de frequentar bloco, né, frequentar desfile, mas não tinha um conhecimento prévio sobre a história do carnaval, né? Então a gente foi juntos, foi no carnaval, né, nos desfiles, né? E o que me chamou a atenção nas leituras foi o quanto eu desconhecia, né? O quanto eu era ignorante sobre esse universo, e quanto eu sabia pouco da história da formação do carnaval, como a gente conhece hoje, né? O maior espetáculo da Terra. E de como ele era uma conformação de diferentes manifestações culturais, né? E de como essas diferentes festas tinham resistido, se adaptado, né? Representavam diferentes grupos sociais, né? Que encontravam no carnaval, às vezes, para além da festa, maneiras de manter vivas suas próprias manifestações culturais, né? Formas de adaptação a esse período de relativa liberdade que o carnaval significa e significava, né? Então, o Dido já chegou com um recorte
porque o carnaval é um universo muito amplo, né? Ele já chegou com um recorte que era do carnaval carioca até 1935, mas ainda assim é uma história infinita de décadas, né? E de milhares de pessoas envolvidas. A gente precisa constantemente estar fazendo esse recorte para a vida caber em 1 hora e meia, né? Aqui algumas referências temáticas, né? Além desses livros, que a gente vai passar um pouco sobre eles. Filmes sobre o carnaval, né? Outros carnavais infantis de Piedade, A Verdadeira História do Samba, que é um filme europeu, se não me engano, que tem Martim da Vila, né? Tem umas imagens clássicas, né? E tem essa ficção do dia em que Macunaíma e Gilberto Freire visitaram o terreiro de Tia Ciata, né? E muitas outras, na verdade, esses são alguns exemplos, e que a gente teve que estudar, né? A gente tem que estudar, continua estudando e pesquisando, né? Um método interessante a gente teve que decidir como é que a gente ia fazer essa catalogação, né? Deixa eu ver se eu acho que eu saí da apresentação para mostrar para vocês o Drive, onde os livros, eu fui lendo os livros e fui fazendo um resumo deles, né? Para começo de conversa, claro que para fazer uma pesquisa é muito além de você ler livros, mas para começo de conversa era ler esses livros e fazer os resumos, né? E o que eu achei interessante, além disso me ajudar a isso calar mais fundo em mim, né? Você fazendo a transcrição das partes importantes, muitas vezes você depois tem acesso rápido a assuntos, a falas, né? A passagem de cronistas de época. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente usa narradores, né? Eu quero resgatar a maneira de falar da época, então eu volto aqui nos resumos que eu fiz e tenho acesso rápido a esses textos. Isso me ajuda depois a compor o roteiro muito mais facilmente, né? Depois de você já iniciar a pesquisa, durante a pesquisa, começa a se formar dentro de você, como roteirista, um ponto de vista, né? A sua opinião sobre o assunto. E muitas vezes esse ponto de vista vai sendo substituído à medida que você troca de livro, que você conversa com outra pessoa, que você vê um filme novo, que você vai num outro desfile, que você vive mais um carnaval, né? Mas é muito importante você estar sempre atualizando e tentando definir qual que é esse ponto de vista, que poderia ser, alguns chamam de premissa, né? Ou o sentido, né, que vai estar sendo depurado desse filme, o que esse filme está querendo dizer, né? Porque você pode falar do Carnaval Carioca, a formação dele, mas você pode falar de muitos pontos de vista, né? Você pode falar de além de serem várias manifestações culturais, vários grupos sociais, né? Você pode contar do ponto de vista racial, você pode contar do ponto de vista econômico, você pode contar do ponto de vista das músicas, né? Dos instrumentos. Mas eu acho que o que mais marcou a gente até, até agora foi de como o que aparentemente é uma festa, na verdade, muitas vezes é um conflito velado, né? Entre essas manifestações, entre esses grupos, né? Entre elite e grupos criminalizados, né? Entre autoridades e pessoas escravizadas, entre elite e descendentes dessas pessoas, entre classe média e grupos populares, né? Entre a polícia e os foliões, entre o comércio e o Estado. Você tem uma série de conflitos e essas formas de pular o carnaval vão se misturando, vão batalhando por espaço simbólico, por espaço físico, né? E vão se misturando, se adaptando. E muitas vezes tem inversões nesse caminho, né? Aquilo que um dia foi perseguido, como o samba, por exemplo, décadas depois vai ser alçado como representante nacional, símbolo máximo, né, do que é a música brasileira, né? Quando
no começo do século, era uma prática perseguida por questões raciais, por questões de classe, né? De território da cidade, né? Perseguição a certos corpos. A partir desse ponto de vista e dessa pesquisa, também vai se formando, né? Isso tudo vai se formando junto, de certa forma, né? Tem uma coisa, às vezes, precisa vir antes da outra, mas elas também coexistem, uma escolha de linguagem, né? E isso a gente sabia desde o começo que a gente queria um filme que tivesse um espírito carnavalesco e que, como o meio e a mensagem deveriam ser a mesma coisa, né? O carnaval seria o carnaval mistura, excesso, inversão, riso, choro, espanto, prazer, luta e festa. Então ele deveria nas linguagens misturar linguagens diferentes que passassem essa ideia de caldeirão cultural, de batalha e de festa ao mesmo tempo. Isso vai levar a gente, né, a misturar várias linguagens pelas quais a gente passou no começo dessa apresentação, como as entrevistas, as encenações, material de arquivo, a narração, muitas vezes em contradição uma com a outra, né? Porque a história do carnaval é cheia de contradições e pontos de vista contraditórios. A escolha do gênero, né, ela muitas vezes passa pelas emoções que você quer gerar no espectador, né? Os sentimentos que você busca gerar. Então, a base, o carnaval, logo a gente pensa no riso, né? O carnaval como riso, como momento de prazer, como momento de felicidade. Então, tem que ser um filme divertido, né? Para ser um filme carnavalesco, se a gente quer que seja um filme carnavalesco. Mas, ao mesmo tempo, o carnaval é uma história de resistência, é uma história de luta, é uma história de preconceito, né? Então, você tem momentos de emoção que se aproxima mais do drama, né? O drama, por exemplo, que viveram as populações afrodescendentes no Rio de Janeiro durante o período da escravidão e depois, enquanto tinham suas manifestações culturais perseguidas. Né? Você não pode ficar no registro da comédia o tempo todo para contar histórias atravessadas por tanta dor. Né? Então, a gente, depois de tomar uma série de decisões, avançar na pesquisa, a gente conversou sobre como é que ia ser o dispositivo, né? Como é que a gente ia gerar essa narrativa. E uma possibilidade que para a gente pareceu interessante era a gente começar o filme nos dias de hoje, numa quarta-feira de cinzas, e ter uma espécie de viagem no tempo guiada por dois narradores em contradição, né? Que vai levar a gente através das diferentes histórias do carnaval, e a gente vai ficar constantemente voltando para o presente, né? Ocasionalmente voltando para o presente, resgatando esses personagens históricos e integrando eles num bloco, um bloco de rua que vai estar desfilando por uma quarta-feira de cinzas nos dias de hoje, só que essa formação é de um bloco completamente anacrônico, né? Com personagens e fantasias da história do carnaval carioca. Uma situação completamente impossível de ser gerada, mas que passa uma ideia do tempo da formação do bloco, né, da folia. Dentro de gênero, você ainda tem que escolher, determinar qual vai ser o tom, né, dessa comédia, por exemplo, e aproximar ele do carnaval, né, o sarcasmo, o absurdo, o exagero do carnaval, né, com também que são elementos presentes do carnaval, a solenidade, a elegância, a pompa. Né? Então, para você misturar muitos elementos, tem que saber muito bem como equilibrar eles, né? Correndo o risco de ficar algo confuso, simplesmente. Né? Para isso, é importante você ter referências formais, né? Obras audiovisuais que utilizam uma linguagem similar àquela que você está querendo explorar. Uma das principais referências que a gente tem nessa mistura maluca de linguagens é no Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais, né, idealizado pelo Karl Hamburger, que tem outros diretores, mas aí ele vai misturar entrevista, narração, apresentação, material de arquivo,
cenas com atores, né? E vai ter um resultado muito divertido. Então, é uma grande referência. A Matadeira, do Furtado, do Jorge Furtado, conta a história do Antônio Conselheiro, de Canudos, mas utiliza a apresentação do Pedro Cardoso, mas também utiliza encenação, quase teatral às vezes, né? Então, uma referência. F for Fake, do Orson Welles, é incrível como ele costura, né? Faz um filme que costura registro documentário com a ilusão, né? É um filme sobre a ilusão do cinema e como ele utiliza a ferramenta da linguagem da ilusão para falar sobre a ilusão. Então, passa um pouco sobre o que a gente quer fazer, de usar o carnaval para falar do carnaval. O Mercado de Notícias, do Furtado, é um documentário sobre jornalismo, mas ele monta junto com uma peça que ele montou, uma peça inglesa, e ele intercala o documentário com as cenas da peça, dos atores, né, no palco. E o Bandido da Luz Vermelha, do Scanzella, eu acho interessante. O Dido trouxe essa referência e a gente usou ela na construção da dupla de narradores, né, que são dois personagens que vão guiar a gente, o Aloysio e a Jussara, que vão ficar se alternando na narração e constantemente debatendo, discutindo, discordando. Enquanto o Aloysio, ele é um homem do começo do século, né, um literato de fala pomposa, tem uma linguagem típica dos jornais de época, para falar dos jornais carnavalescos, né, que é a linguagem bestialógica, que é uma linguagem toda empolada, né, cheia de adjetivos, palavras inventadas. Em oposição a isso, a narradora ela traz uma linguagem atual, ela é dos dias de hoje. Ela traz uma linguagem mais simples, sarcástica, direta, né? E está constantemente provocando esse narrador de outros tempos. Tem uma coisa incrível que a gente achou ao longo da pesquisa, que foram os relatos de cronistas, né? Desde literatos como José de Alencar até cronistas populares, né? Mais próximos à virada do século, que falavam sobre o carnaval popular, né? Então, a gente tem os textos desses cronistas descrevendo o carnaval, descrevendo blocos, descrevendo ranchos, e a gente quer poder transformar eles em personagens também, através de um artifício parecido com o que o Furtado faz no Mercado de Notícias, que é criar uma redação onde o tempo também vai passando e da onde eles relatam os seus carnavais, né? Esses jornalistas reunidos e debatem sobre o carnaval. Além desses personagens fictícios ou recriados que a gente está tratando, tem os personagens reais envolvidos na história do carnaval e do samba, né? Hilário Jovino, que foi o baiano que trouxe, baiano ou pernambucano, né? Não se sabe muito bem, que trouxe os ranchos para o Rio, que adaptou os ranchos ao período carnavalesco, personagem central, né, da história do carnaval carioca, a própria Tia Seata, o Donga, a quem é atribuído o primeiro samba, né, que é outra questão, outra discussão enorme, né, sobre quem foi que gravou o primeiro samba, há quem diga que é machista, há quem diga que é samba, há quem diga que a música não era do Donga, que na verdade era uma criação coletiva, né, no terreiro de Tia Seata. Também serão personagens que vão ajudar a gente a contar essa história. Daí eu botei aqui os folhões, que são esses folhões que vão formar o bloco, né, esse bloco completamente anacrônico, que vai se formando ao longo do filme, que começa com um personagem atual, contemporâneo, né, o Batman pobre. Não sei se vocês conhecem a figura carioca, mas... E eles vão se juntar, eu vou botar aqui
um exemplo interessante de referência que a gente tem para a formação desse bloco. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Que é o grupo Guerreiros do Passo. Em que eles se caracterizam com roupas de época, mas são filmagens atuais, em locações atuais, né? Então, esse anacronismo é o que a gente está buscando um pouco na formação desse bloco, né? Ao invés de várias pessoas da mesma época dançando frevo, né, e se amassando no mesmo espaço, a gente teria um personagem de cada época do carnaval, cada representação, cada manifestação cultural envolvida na formação do carnaval. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. A gente tem os entrevistados, muitos são autores dos livros, mas não todos, vão ter foliões, né? Então, é importante a gente saber como é que eles se posicionam sobre cada assunto e o que cada entrevistado tem de mais pertinente, e como é que a gente vai compor, né, essa teia de entrevistados, essa teia de cabeças falantes, quais vão ser as perguntas que a gente vai fazer para cada um, e como é que a gente vai organizar elas dentro da estrutura, né, de uma maneira geral do filme, mas também dentro das sequências, né, onde que vem dentro de cada sequência o comentário do entrevistado, e o que a gente imagina que ele vai falar. Isso passa por pesquisa e por conversas que a gente tem antes com ele. A gente tem vasto material de arquivo disponível, né? Desde pinturas e ilustrações de época, fotos e vídeos, né, desde o começo do século XX, relativos ao carnaval. Por exemplo, para o período do Brasil Colônia e Império, a gente tem Debré, Rugendas e outros pintores, né, que retrataram manifestações culturais populares, né, e também a própria cidade, né. A gente tem na Revista Ilustrada centenas de ilustrações do Ângelo Agostini, que ilustrava sobre o Carnaval carioca, né. Então, você tem ilustrações cômicas, né, desde o intrudo, passando pelas grandes sociedades. Esse período a gente está bem coberto em ilustrações. Tem outras ilustrações de revistas, como o Malho, essa imagem aqui do Diabinho, né, que é uma figura importantíssima no carnaval carioca, é a capa do Malho. Você tem, por exemplo, o Heitor dos Prazeres, foi um grande sambista, e que, além de sambista, ele era pintor. Então, ele pintava as figuras do carnaval, muitas vezes em cima de partituras, né, e conseguia resultados incríveis, como esse que a gente está vendo aqui, e a gente acha que ia ser interessante a gente animar em algumas cenas, algumas dessas imagens e trazendo elas à vida, né? Ou usar elas como base para as animações que a gente imagina que vão compor o filme. As sequências, assim, eu acabei de falar um universo gigantesco de possibilidades de linguagens, né? Até caótico, de certa forma. Mas essas linguagens, essas diferentes linguagens, né? Essas diferentes ferramentas de contar a história, elas vão ser entrelaçadas nas sequências. Por exemplo, a sequência onde a gente fala sobre os cucumbis, a gente determina como é que vai ser a ordem entre entrevistados, entre encenação, entre narradores, e ilustrações, e a gente encontrando esse padrão que é mais interessante, a gente consegue respeitar quase como fosse uma partitura, um padrão musical no filme, né? Então, você tem, dentro de cada sequência, uma certa maneira de compor esses elementos que vai estabelecer um ritmo para o filme, né? E vai encontrar um equilíbrio entre o uso dessas diferentes linguagens. Por exemplo, até agora a gente tem imaginado que as sequências muitas vezes abrem com
uma reencenação que não explica de todo o que a gente está vendo ali, o que a gente está, que manifestação é essa que a gente está vendo, mas que depois, através dos outros elementos, né, dos narradores e dos entrevistados, isso vai se esclarecendo e outras versões possíveis daquelas verdades, daquelas manifestações culturais vão ser aventadas. E acho que curioso, quanto mais a gente pesquisa, né, mais a gente encontra certas áreas cinzentas, né, lugares onde a gente não consegue descobrir a verdade, né, por falta de registro delas, né. Claro que a gente tem a obrigação de perseguir os fatos para poder manipular os fatos da melhor maneira para a história, né, sempre respeitando a história dessas pessoas envolvidas, mas algumas coisas, por exemplo, a foto da Tia Seata. Muitos produtos audiovisuais, né, muitas obras, utilizam uma foto de uma pessoa, né, de uma mulher negra, atribuindo a ela como se ela fosse a Tia Seata, né? E a própria bisneta da Tia Seata utiliza essa foto, apesar de saber que não é ela, né? Ela utiliza como maneira de representação de um passado, né? Então, a Fundação da Mangueira, por exemplo, que é uma questão de discussão, quando que é a data que é a Fundação da Mangueira. Recentemente, o Simas fala isso, se disse que se descobriu que a Mangueira, o ano em que a Mangueira foi fundada, e se cravou, né, 24, se não estou enganado, com base numa ata de uma reunião de fundação, a ata de fundação da Mangueira. E daí, quando foram ver a data da ata de fundação da Mangueira, era de 1954. Né? 30 anos depois, bateram o martelo e decidiram quando tinha sido o ano. Ou, por exemplo, às vezes a origem de uma manifestação cultural, a origem dos cucumbis. Né? Você tem mais de uma versão que diz sobre a origem dos cucumbis. O Espírito Santo vai falar das embaixadas africanas, né, de Congo-Angola, onde um reino ia em missão diplomática a outro reino e levava seus músicos, levava seus dançarinos. E você vai ter autores folcloristas e autores atuais, como Rafael Galante, que vão falar da origem do cucumbi como um rito de passagem de circuncisão, né? A festa depois da circuncisão dos vassalos de um reino africano, onde eles iam ser apresentados a seu rei ou sua rainha, e aí você tinha um alto, tinha música, tinha dança. Né? É possível que os cucumbis tenham bebido nas duas fontes. Né? Como é que você apresenta essas realidades muitas vezes difíceis de traçar e que a cada vez que você se debruça sobre elas se desdobram, né? Uma possibilidade é você apresentar mais de uma versão, né? E não deixar fechado, ou você botar elas em conflito, né? Existem várias maneiras de você tratar essas áreas cinzentas, né, da história. Agora vamos falar um pouco de ferramentas de trabalho, né, de coisas mais objetivas do roteiro em si, que muitas vezes em editais, laboratórios, né, ou para você apresentar o projeto para uma produtora, por exemplo, para conseguir financiamento, você precisa sintetizar em diferentes textos esse projeto, né, que vão crescendo e vão detalhando o projeto. Um dos textos mais sintéticos é a logline, né, que geralmente te pedem com até 300 caracteres, né, ou na forma de tweet, né, tamanho de um tweet. E a gente tenta explicar o nosso filme assim, né, como é que se deu o encontro entre o carnaval e o samba. O filme conta a história das transformações do carnaval carioca até 1935. Montando uma árvore genealógica da festa, se revelam os conflitos entre as diversas formas de folia e as origens do maior espetáculo do planeta, os desfiles de escolas de samba.
esse texto, claro que ele vai se desdobrar em vários outros textos, né? Por exemplo, a sinopse, muitas vezes pedem algo entre 1.500 e 3.000 caracteres, né? Que vai dar entre meia página, uma página, até 2 páginas no máximo para a sinopse, onde você já consegue estabelecer melhor a ideia dos atos, né? E esboçar uma ideia de sequências, que você vai entrar quando você for elaborar o argumento, já vai abrir essas sequências, se não as cenas em si, você já vai especificar melhor essas sequências, são esses conjuntos de cena, né, que culminam em um sentido, né, ou tem uma unidade entre si. Eu acho que é interessante a gente mostrar aqui um exemplo. Claro, o Chico está aqui falando sobre a própria origem do nome samba, né, da palavra samba, se vem de samba, se vem de samba, né, são muitas versões, né? Então, entrar nesse terreno espinhoso, né? Nada, claro que a gente pode entrar, né? Eu acho que a coisa é só não definir, não bater o martelo quando a gente não tem certeza sobre as coisas. Eu ia mostrar aqui o argumento, né? Isso aqui a gente escreveu numa chamada do Cinemundi, que foi um argumento que eles pediram até 12.000 caracteres, né? Depois eu vou botar nos comentários, eu perdi vários comentários aqui, desculpa, gente, saí falando, né? O argumento que eles pediram para a gente no Cinemundi foi de até 12.000 caracteres, isso dá mais ou menos umas 3 ou 4 páginas, se eu não me engano, né? Aí a gente conseguiu falar um pouco sobre as sequências, onde a gente traz essas unidades das manifestações culturais um pouco melhor. Mas vai ser só no detalhamento dessas cenas e sequências, que vem com o tratamento, o roteiro, né, dependendo de como é que você chama isso. Só aí que você consegue entrar nas cenas e nas sequências em si e entender como é que elas abrem, como é que elas fecham, né? Porque é quase como se fosse uma série de bonecas russas, né? Você tem o filme, dentro do filme você tem os atos, dentro dos atos você tem as sequências, dentro das sequências você tem as cenas, dentro das cenas você tem alguns chamam de beats, né? Mas os movimentos internos da cena, a entrada e saída. E esses documentos, que são documentos de trabalho, né, além de documentos de apresentação, vão entrando cada vez mais, né, até você chegar na boneca pequena, que é a cena. Né? Antes de eu falar algumas coisas, eu acho que voltar aqui na sinopse para falar uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes para mim desse projeto do carnaval, dos carnavais, entender os movimentos nessas batalhas, negociação e encontro, transformação desses grupos sociais envolvidos nas diversas formas de folia, que está calcado muito uma batalha muito calcada no racismo e no classismo, né? No preconceito. Então tem uma história de dor enorme por trás da história da festa, né? Porque você vai ter uma perseguição às formas de festejo populares, né? Desde as pessoas escravizadas, as pessoas negras, até os outros grupos populares, você vai ter uma perseguição a essas formas essas manifestações de festa, e você, pela parte da elite, pela parte do poder, pela parte da polícia, e você na forma de prisão, na forma de castigos corporais, nas formas de proibição de instrumentos, né? A lei da vadiagem, por exemplo, era uma desculpa para você. Se você andasse com um instrumento, né, e não tivesse uma carteira de trabalho, você podia ser preso, né? Isso é uma desculpa para você perseguir a população pobre, né? Você criminaliza o samba, você assim encarcera a população pobre, você controla, né? Uma forma de controle. O que eu acho mais incrível é que depois de toda a batalha e negociação entre as formas de folia, as coisas vão se misturando e o Simas fala uma coisa interessante que vem o golpe, né, que é a benção, o golpe de capoeira, a benção no peito, né, que é essa perseguição, só que a população, o povo sabe dar rasteira em resposta, né, sabe dar o contragolpe.
Então, se adapta a forma de festa. Se, por exemplo, uma manifestação religiosa era perseguida ou proibida, ele adapta a época do carnaval, veste a fantasia que os ricos tentaram importar da Europa, né? O costume dos préscitos carnavalescos. Então, esses grupos populares se adaptam, né? Muitas vezes também incorporam, por interesse próprio, elementos, né, que eles encontram, mas vão adaptando a sua forma de festa para também fazer persistir a sua cultura. E chega num ponto, né, a gente, desde a perseguição do intrudo, né, que era uma forma de festa muito popular, que era perseguida pelas elites, passando até os cordões, que eram considerados violentos, né, e que são herdeiros dos curcubis, que bebem numa questão religiosa muito, muito clara, hoje em dia. Você vai ter, ao longo do tempo, um reconhecimento das manifestações populares como se fossem o símbolo máximo da manifestação da cultura brasileira, né? Um símbolo da identidade nacional, o samba sendo um exemplo incrível disso, né? E o carnaval. Esses personagens históricos, né, ativos na construção da folia, que foram perseguidos, que foram criminalizados, depois eles vão ser louvados como os brasileiros por excelência, né? Então é quase como uma vitória irônica, amarga, né? Porque muito teve que se batalhar, muito teve que se sofrer para vencer o pequeno carnaval popular. E é assim, por exemplo, que das festas festas religiosas vão ser adaptadas em ranchos, e o rancho vai beber desses préstos das elites e vai encontrar, na gênesis do samba, né, vai se encontrar a forma e o ritmo, e vai dar origem às escolas de samba como a gente conhece antes. Uma das maneiras de contar essa história, né, essa que eu resumi agora, de maneira muito rápida, né? Mas eu acho que essa rasteira que o povo dá numa tentativa de impor uma maneira de se festejar, né, de impor uma festa, eu acho que e o reconhecimento do ritmo samba, do ritmo de origem africana por excelência, e de formas de você acompanhar, desfilar o samba, que também são manifestações populares, o reconhecimento disso como um símbolo máximo nacional é uma vitória irônica e suada, né, do povo. Agora, para a gente encaminhar, não sei como é que a gente passou já da hora. Putz. Para a gente encaminhar aqui. Obrigado por terem aguentado até aqui. Falar brevemente sobre algumas ferramentas de trabalho, né? A gente está trabalhando no Google Docs. Eu vou mostrar aqui o roteiro para vocês, porque é uma maneira da gente poder comentar, né? Existem outras maneiras com ferramentas profissionais de roteiro, mas essa é uma maneira bem prática para todos nós, né? Então, por exemplo, eu vou abrindo as cenas aqui e outros membros da equipe, o Tido, quem quiser mais, vai comentando, né? Então, os comentários vão ficando aqui do lado e a gente pode, assim, ir fazendo diferentes versões, incorporando esses comentários para as novas versões e montando o roteiro, né? Depois, é claro, aqui a gente ainda não está com o terceiro ato incorporado, né? E está num formato em que não é o formato Master Sync, né? O formato que ferramentas de roteiro como Final Draft ou Fade In vão ser utilizadas. E daí ele vai acabar crescendo, né, quando a gente jogar isso para lá. Mas é uma maneira que a gente encontrou de poder trabalhar mais em conjunto, né, e poder estar sempre refrescando o roteiro e atualizando ele coletivamente, né. Não sei, já está muito tarde para eu ler algum pedaço aqui do roteiro, então eu vou deixar algumas recomendações aqui, além dos produtos, ferramentas de trabalho, né? Quem quiser essa apresentação depois, é só me escrever para o meu e-mail que eu mando, né, se tiver interesse. Mas vou deixar aqui também
eu não sei como se poderiam copiar isso, mas enfim, sites com roteiros disponíveis, bibliotecas, né? Vastíssima biblioteca com roteiros e um guia prático de práticas para roteiro de documentário e não ficção que a ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, acabou de lançar. Está fresquinho e ela parte de uma pesquisa, né, que fizeram com profissionais da área. Então você tem aí, além de orientações gerais, você tem a realidade, como é que vivem, né, roteiristas de documentário e não ficção, né, quanto recebem, o que acham do trabalho, em que formatos trabalham, né, se são reality show, documentário, filme, série. Então tem uma série de informações muito interessantes aqui nesse documento, para quem quiser. Aqui tem uma biblioteca de livros sobre roteiro, todos online, todos gratuitos, disponíveis para download. Eu acho que, se não me engano, estão divididos em português e inglês, mas tem muitas opções em inglês, em português, para quem não lê inglês. Opa, eu saí aqui da apresentação. Os livros. Esse é o fim da nossa apresentação. Se alguém tiver qualquer dúvida e quiser botar aqui no chat, eu vou voltar um pouquinho para os comentários que foram feitos. Perguntaram se ficará gravado. Sim, ficará gravado, né? Isso, inclusive, é parte da contrapartida nossa para o edital com que a gente foi contemplado, é disponibilizar essa live, deixar ela gravada. E tem o Pedro Martins que comentou sobre os poemas românticos do final do século XIX de Gonçalves Dias. Esse eu não sabia, eu vou com certeza olhar. Que, se não me engano, ele também escrevia sobre o carnaval. É isso, gente. A gente passou um pouco da hora, mas eu acho que, né, vocês ficaram aqui, incrível. Muito obrigado por isso. Eu queria agradecer especialmente a Juliette e pedir desculpa por ter falado meio rápido às vezes, mas ela é muito boa e com certeza traduziu muito bem. Agradecer o resto da equipe que está aqui, o Dido, o Chico, a Vanessa, a Denise, e vou deixar aqui meu e-mail no chat, vou escrever aqui, se alguém quiser material ou tiver alguma dúvida sobre o projeto, ou em geral sobre a profissão, pode para escrever. Acho que é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Desculpa, eu quase esqueci de fazer os agradecimentos finais para a Secretaria de Cultura do Estado do Rio, para o edital do Bicentenário e para os responsáveis pelo financiamento do desenvolvimento do projeto. Muito obrigado por tudo.